O pastor André Valadão, dessa vez na matriz da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, diz que o movimento LGBT se tornou uma nova religião e criou seu próprio Cristo. Ele expõe o contraste que há entre os ensinos dessa nova religião e o cristianismo. Ele afirma que na igreja evangélica podem todos, mas não pode tudo, e traz um forte alerta aos pais. Dentro da liberdade que nós temos, eu estou na igreja, estou dentro da igreja, falando para a minha igreja e para as minhas ovelhas, de acordo com a verdade bíblica que eu creio que a gente precisa viver. Nós somos cristãos, tem algum crente aqui? Nós somos cristãos e a base da fé cristã está na Bíblia. Pare de tratar a realidade do LGBTQIA+, ou quantas letras você quiser colocar nisso, simplesmente como um movimento. Não é um movimento, é uma religião. Nós não estamos falando ou vendo um vento onde mundialmente governos têm deixado de se render diante de Deus e daquilo que foi estabelecido nas suas nações, para que uma outra forma de culto, de celebração, de cultura seja estabelecida nas suas nações. Nações estão trocando as suas crenças, nações estão trocando a base da sua sociedade, de um cristianismo, realidade de vida, para uma outra cultura, para uma outra linguagem, para uma outra forma de vida, para uma outra, eu posso dizer de maneira sistemática, como uma outra religião. É importante a gente entender que enquanto Jesus prega humilhação e rendição, essa nova religião LGBT, ela prega orgulho, tem que engolir, concordar. Jesus não falou isso do Evangelho, Jesus não ensinou, tem que engolir o Evangelho. Jesus disse, prega, quem crê, quem aceita, será salvo. Anuncie, carrega a verdade do Evangelho na sua vida, carrega a verdade da sua fé na sua vida. Eu posso ouvir um amém aqui? O cristão, ele não impõe o Evangelho, mas ele precisa continuar a dizer, Jesus te ama. O cristão não impõe a sua fé, ele vive a sua fé, e a partir disso, pessoas são transformadas. Por isso que nós vemos hoje é de um movimento para um monumento, uma religião que está repleta de dogmas, de leis, de doutrinas, ao ponto de reescreverem a sua própria Bíblia. Eles definem, nesse movimento que é uma religião LGBTQIA+, eles definiram quem é Jesus para eles. Eles definiram o próprio Cristo deles. Mas a diferença é isso, que quem não aceita, para eles estão condenando e não são dignos de compaixão nem de relacionamento. Diferente do crente, do cristão genuíno. Nós amamos mesmo aqueles que não concordam conosco. Nós caminhamos do lado mesmo daqueles que não concordam conosco. E no Evangelho, Jesus nos ensina, você ainda tem que orar pelos seus inimigos. A religião LGBTQIA+, ela não faz isso. Se você não concorda, te condena, te exclui, te persegue. Você é homofóbico. Nós não somos homofóbicos. Nós amamos. Eu posso ouvir um amém aqui? Nós caminhamos quantas milhas forem necessárias. Nós choramos, nós estamos juntos. Mas a nossa fé não será moldada às leis desse mundo, em nome de Jesus. O que Deus criou foi macho e fêmea. Na religião deles não tem macho e fêmea. Na religião deles tem, você é o que você sente, você é o que você vê. Esqueça Deus, Deus errou. Na religião deles existe uma verdade para eles que é, você vai ser o que você quiser. No Evangelho, na Bíblia não. Deus criou para honrar a glória dele. Cadê as mulheres? Dão glória a Deus. Cadê os homens? Dão glória a Deus. Essa nova religião, essas regras, é sobre realizar os desejos da sua carne. Renda-se, não lute contra, entregue-se. O ensinamento dessa religião é, não lute, o impulso que você tiver, realize. Não é um impulso, é quem você é. Sendo que no cristianismo nós entendemos claramente na nossa fé em Jesus que nós nascemos pecadores. Quem está aqui comigo? Nenhuma criança nasce orando em línguas não, gente. A gente nasce egoísta, é ou não é verdade? Qual que é uma das primeiras reações das crianças? Pegar um brinquedo do outro, é meu. É ou não é verdade?
Meus meninos, eu tenho 3 filhos. E começa a brigar, eu falo, tem que converter ainda, não converteu. Isso diz respeito a tudo. Por causa do pecado nós nascemos amaldiçoados. E o Evangelho vem para quebrar uma linha de maldição na nossa vida. Então, enquanto essa religião prega, viva os seus impulsos, essa religião LGBTQIA+ ensina, faça o que te der na cabeça. Hoje você pode estar com um homem, amanhã você pode estar com uma mulher. O Evangelho diz diferente, diz que nós estamos em uma guerra. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Quem está pegando essa palavra comigo? Por isso vos digo, vamos ler em voz alta? Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Vamos ler em voz alta para você entender, para entrar no nosso cérebro. Vamos ler em voz alta, vamos lá? Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O Evangelho diz, eles estão em conflito. Ai pastor, mas eu vou viver esse conflito a vida inteira. Vai! A Bíblia não diz que esse conflito acaba. A religião LGBTQIA+ diz, não, se renda. Se renda. Na nossa religião LGBTQIA+, você vai ser quem você quiser, o que você sente, da maneira que você nasceu. Essa é a religião deles. A nossa fé em Jesus Cristo pela palavra nos mostra, você terá um conflito constante entre a sua carne e o seu espírito. Você não vai viver pela sua carne, pelos seus desejos, pela sua vontade. Você vai viver pelo Espírito. Deus vai te dar força nas suas fraquezas. Deus vai te capacitar naquilo que é a sua batalha, na sua tentação, naquilo que é o conflito da tua vida. Deus está com você, Ele te dá forças. Ele falou, no mundo você vai ter batalha, no mundo você vai ter aflição, no mundo você vai passar por tentações, dificuldades, mas acredite, eu venci o mundo. Em Jesus nós vamos vencer as nossas batalhas internas. Dá um glória a Deus quem pega essa palavra. Para o cristão genuíno, os seus desejos e a sua própria vontade vão para a cruz. O que a religião LGBTQIA+ ensina é: realize os seus desejos, faça o que você quiser. O que você sente define quem você é. O Evangelho em Cristo Jesus nos mostra: crucifique a sua carne com o seu desejo e com as suas paixões, vá para a cruz. Isso inclui hétero, que não é porque você é hétero que você está bem. Não, se fosse assim não tinha tanto divórcio nos héteros, tanto adultério no meio dos heterossexuais. Então não é sua opção sexual, eu já sou definido sexualmente, então a minha vida está resolvida, pelo menos eu sou hétero. Não tem nada disso. O que define é para o hétero, é para o homossexual, é para qualquer outra realidade na vida. Os seus desejos e as suas vontades precisam ir para a cruz. Por isso o alerta que eu tenho para os pais cristãos genuínos: seus filhos precisam ouvir do Evangelho. Você precisa hoje, mais do que nunca, levar seus filhos para a igreja. Você precisa estar em um lugar onde o Evangelho é pregado. Você jovem, na faculdade, na escola, é perseguido por causa da sua fé, é atacado. Eu falo aqui com muito amor, você vai entender que eu vou falar, Lagoinha. Talvez Deus me preparou, eu já apanhei tanto na minha vida, no meu ministério. E você tem um pastor que não vai medir palavras para falar para você aquilo que você precisa ouvir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho como morte, como sacrifício. Evangelho não é moda, Evangelho não é onda, Evangelho é sacrifício. Sempre foi. Tome cuidado com as pessoas que você ouve pregar nesses dias. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo de despertamento. Pastores, não se constranjam. A própria Constituição no Brasil diz, dentro do seu ambiente de culto, isso é para qualquer religião, tá? Dentro do seu ambiente de culto, você é completamente livre para falar aquilo que você crê. Se você ouve pessoas ou está em um lugar que elas se constranjam de falar a palavra de Deus, não é crente não.
Nada demais. Estamos falando nada demais. Estamos esclarecendo na Bíblia a diferença de uma religião para a fé cristã. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Não tem nada demais. Nada demais. Você não ouviu nenhuma palavra homofóbica aqui de matar alguém, de tirar o emprego de alguém, de perseguir alguém. Pelo contrário, nós amamos as pessoas, vamos orar por elas. Até quem nos persegue, nossos inimigos, o que Jesus nos ensina é orar por eles. E na igreja podem todos, mas não pode tudo. Na igreja podem todos, mas não pode tudo. É muito simples, porque nós temos um conjunto de regras e leis, e essas leis não podem ser quebradas. Isso para qualquer área da nossa vida.